No livro de João, aleluia, capítulo 5, versos 5 e 6, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos acharam, digo amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor Jesus nesta noite. E estando ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Aleluia. Amém. A palavra do Senhor só até aqui. Amém. Irmão, pode sentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louva a Deus que até aqui o Senhor tem me abençoado. Até aqui o Senhor tem me sustentado na presença dele. Louva a Deus pela vida do pastor dessa congregação. Louva a Deus do irmão Rogério que fez esse convite de estar aqui nesta noite. E o pastor por me dar essa confiança. Louva a Deus pela vida de cada irmão que entrou por essa porta. Quero dizer que você não entrou nessa porta aqui em vão. Deus que marcou esse compromisso com cada um nesta noite. Você não vai sair deste lugar da mesma forma que vocês entraram. Aleluia. Se você parar para ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus tocar no seu coração, você não vai sair daqui nesta noite vazio. Você vai sair daqui nesta noite cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus tem uma palavra para cada um de vocês neste lugar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, aleluia, a Bíblia nos relata a história do paralítico, que havia 38 anos de enfermo. Aleluia, a pessoa 38 anos de enfermo não é brincadeira. Se outra pessoa deixava de viver. 28 anos não é 28 dias a pessoa enferma. Aleluia. E havia uma festa. Aleluia, naquele lugar aí tinha aquele tanque chamado tanque de Betesda, que toda vez, aleluia, vinha um anjo, que vinha de vez em quando, aquele anjo que movia aquelas águas. O primeiro que chegasse a tocar aquelas águas, ser mergulhado ali, seria
seria curado de qualquer enfermidade, seja ela qual for a enfermidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer falar para você nessa noite que seja lá qual for a sua enfermidade que você está passando, toca no Senhor Jesus que você vai ser curado. Aleluia. Seja lá qual for a enfermidade física, enfermidade também espiritual. Aleluia. Mas se você entregar a sua vida a Deus, Deus vai mudar a sua vida nessa noite. Aleluia, porque Deus é fiel mesmo a gente sem merecer. Então aquele homem ali enfermo, Jesus chegou para ele e perguntou: queres ficar sã? Jesus pergunta para você nessa noite: queres ficar sã? Queres ficar curado? Aleluia. Aquele homem respondeu: Senhor, sempre que eu vou entrar, entra outro no meu lugar, ninguém me ajuda. Quem sabe quando nós estávamos lá no mundo, a gente tinha até vontade de servir ao Senhor, mas não achava ninguém para dar uma mão e falar: bora meu irmão, eu te ajudo. Bora meu irmão, eu te ajudo a chegar ali naquela igreja para aceitar o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós passamos por uma pessoa dessa que não falamos assim: Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida de salvação. Então não deixa de fazer a nossa parte. Aqui não estava enfermo, muitos passavam por ele, mas não ajudava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te poder. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer falar para você nessa noite, igreja. Aleluia. Dentro da igreja, aleluia, há muitos paralíticos. Não é paralítico de andar, é paralítico espiritualmente. Aleluia. Aquele crente só fica sentado na cadeira, não sai para evangelizar, não evangeliza o seu vizinho, não evangeliza dentro de sua casa, não sai para ganhar almas para Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A casa do Senhor está precisando de ceifeiros. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes a gente ganha alma e não sabemos cuidar dessa alma. A gente tem que saber ganhar e saber cuidar. Aleluia. Porque se nós não cuidar, aleluia, essa alma vai voltar para o mundo de novo. É que nem quando você planta uma árvore, quando você planta uma árvore, pastor, você tem que regar ela, na verdade, né? Você tem que jogar água para poder que ela cresça e que dê frutos. É verdade. Então nós estamos aqui na igreja para dar frutos. Aleluia. Para dar frutos do Senhor. Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. É a tua palavra, aleluia. Deus está falando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem não achava ninguém que pegava ele e ajudasse para botar naquele tanque para ele ser curado. Eu já passei por uma situação dessa quando eu vivia no mundo. Eu naquela esquina, aleluia, que eu vivia ali, fazendo erro, traficando. Muitas pessoas crentes passavam por mim, nem sequer na minha cara olhavam. Passavam por mim e viravam a cara. Mas você acha que Jesus, no lugar daqueles crentes, virava a cara para mim ou tentava me ajudar? Então você chega na sua vida, faça uma autoanálise, aleluia, e pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Toda vez que você for fazer algo, você pensa: o que Jesus faria nessa hora se estivesse aqui no meu lugar? Será que Jesus passava por mim ali, não falava nada, virava a cara para mim? Ou será que Jesus tentava me curar? Assim como fez com esse paralítico. Infelizmente tem essas pessoas no nosso meio. Aleluia. Mas essa palavra está seguindo para você nesta noite. Eu creio que a partir de hoje você vai mudar em nome de Jesus. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ser outra pessoa. Aleluia. Porque Deus vai tocar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai sair por aí ganhando almas. Não importa o que ele seja. Não importa se ela seja uma prostituta. Não importa se ele seja um alcoólatra. Não importa se ele seja um usuário de drogas. Seja lá o que ele for, um macumbeiro, um feiticeiro. Seja lá o que ele for. Deus vai salvar a vida dele através de você. Aleluia. Porque aonde Deus chega, o mal tem que sair. O mal tem que ficar onde o Senhor está. Aleluia. Quem tem que sair é o
Louvado seja o nome do Senhor. Então eu ficava se arrastando ali, tentando entrar naquele tanque, e outras pessoas iam passar por cima dele, não ajudavam, se preocupavam com si mesmo. Os líderes da igreja, a gente está preocupado muitas das vezes com nós mesmos. Não estamos preocupados com a vida que está lá fora. Você vê como é que está hoje a cidade de Itabuna, no mundo do crime. Todo dia você vê mortes e mais mortes. É filho matando pai, pai matando filho. Aleluia. Muitas pessoas dessas estão descendo a cova, estão descendo a sepultura sem saber o que é a palavra de Deus. Porque não tem quem pregue a palavra de Deus. Não tem quem leve a palavra de Deus. Você chama um irmão, vamos evangelizar no mundo para lugar ali. Eu vou lá não, tem um bocado de vagabundo. Deus te chamou para isso? Deus te escolheu para ficar no banco de uma igreja sentado? Deus te chamou para fazer a obra. Deus te chamou para ganhar a alma. Seja um pescador de homens. Aleluia. Lança sua rede para pescar. Aleluia. Você tem que ganhar almas para Jesus. Para ganhar uma perder a sua coroa. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Só quando eu penso onde Deus me tirou para me colocar aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Todo livramento, o Senhor não tem me dado de morte. Quantas vezes eu chegava em casa e encontrava minha família chorando, derramando lágrimas por minha causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sofria sem necessidade. Aleluia. Sofria porque eu não conhecia a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Oh, aleluia. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Os irmãos que estão aqui, que me conhecem, viram minha vida no passado. Sabe que não foi fácil de eu estar aqui. Uma pessoa que até parte do diabo já fez. Era para estar aqui nessa noite falando de Jesus, falando que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura. Aleluia. Nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso. Deus faz isso, aleluia. Deus está aqui neste lugar para te dar vitória nessa noite. Basta somente você abrir a boca e adorar o nome do Senhor. Porque com Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Deus está nessa noite com a mão estendida para te dar vitória. Deus está nessa noite com a mão estendida para te dar vitória.